Olá, galera do Radar do Benefício. Meu nome é Luan. Estive sumido aqui um pouquinho do canal, mas já estava com saudade de vocês, saudade de notícias quentes aqui no Radar. Inclusive, a gente está trazendo hoje uma coisa que a gente já trouxe aqui no Radar, mas com novidades. A equipe de transição solidificando algumas coisas relacionadas ao governo Lula e fazendo com que a gente tenha novidades acerca das regras e de benefícios previdenciários. Então, veja agora que o governo Lula pretende fazer em relação à mudança de regras dos benefícios previdenciários em 2023. Está no Radar do Benefício, meu nome é Luan, e por favor se inscreve no canal, gente, deixa aí seu like, seu joinha, deixa seu sininho ativado, vamos comentar, a gente está querendo introduzir aqui no canal as lives, então a gente vai colocar em meta de like, para vocês deixarem aí nos comentários desse vídeo as dúvidas que vocês querem trazer como tema de live. Então, engaje o canal para que a gente possa estar fazendo com que esse projeto vá adiante e a gente consiga dedicar mais tempo aqui para vocês no canal. E a gente já vai deixar uma enquete aqui, uma enquete básica aqui para vocês. Na sua opinião, em 2023, o que vai mudar nas regras dos benefícios? Quero que vocês, antes de ver o vídeo, já deixem os comentários de vocês aí. O que é que vocês acham que vai mudar e principalmente aquilo que vocês gostariam que mudasse, tá bom? Então, vamos engajar o canal. Governo Lula e mudanças para 2023. A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, estuda as mudanças na reforma da Previdência, uma das heranças do governo do Jair Bolsonaro. Confira aqui os pontos mais delicados dessa reforma e o que pode vir a mudar em 2023. Então perceba que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva ele já está iniciado, né, gente? A equipe de transição ela já vai organizando o governo no sentido de tentar entender, tomar pé da situação para poder propor as mudanças, principalmente propor as articulações políticas que dependem para que essas mudanças efetivamente existam. A gente já comentou aqui no Radar que somente o presidente querer algumas mudanças não é suficiente. É necessário o apoio político e é necessário também que haja todo o engajamento no sentido de promover o cenário ideal para essas mudanças. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui hoje, quais são os intuitos do presidente e quais são os arranjos que estão sendo realizados. Os principais pontos que estão sendo analisados, os mais cruéis para os trabalhadores mais pobres e as viúvas, são a revisão da fórmula de cálculo da pensão por morte e a aposentadoria por invalidez, que deixaram de ser pagas de forma integral após a aprovação das novas regras, segundo reportagem do jornal O Globo. Segundo os integrantes do governo do grupo temático de previdência, a intenção é que a pensão por morte, hoje equivalente a 50% do valor do benefício mais 10% para cada dependente, suba para algo entre 70 e 80, enquanto o percentual dos dependentes será mantido. E aí você vê aqui a primeira observação, né? A gente entende que o cenário político e até mesmo a necessidade orçamentária não vai fazer com que as mudanças da reforma elas sejam completamente extirpadas do ordenamento jurídico. A gente sabe que a reforma da Previdência era algo devido, era algo que em algum dado grau precisava ser adequado para poder o orçamento caber, o orçamento da Previdência caber no orçamento estatal. Então, seria muito difícil o governo Lula, junto com sua equipe de transição, mobilizar um cenário político de reversão da emenda constitucional por completo, de votar uma emenda constitucional futura que permitisse a volta do ordenamento jurídico anterior, né, onde a pensão seria paga integralmente, independente da quantidade de dependentes. Então, você vê aí que está se buscando uma discussão um pouco mais benéfica para o segurado, para o trabalhador, para o dependente, para o pensionista, para o aposentado, mas não é a mesma coisa que antes. Então, aí sair do valor fixo de 50% da cota referente ao benefício e ir para 70% ou 80% e adicionar 10% para cada dependente que sejam envolvidos. Isso bem plausível, né? Você ali, uma família média, onde você tem uma mãe e um filho, são dois dependentes, você com um percentual inicial de 80%, você consegue garantir os 100% para essa família que tem aí dois dependentes. Então isso é bem coerente com a ideia de família atual, né? São famílias um pouco menores, com um número de dependentes menores. Então, assim, a tendência é que isso seja bem aceito do ponto de vista político. Quanto à aposentadoria por invalidez, os técnicos do grupo de trabalho sugerem que volte a ser paga em valor integral.
E isso aí é uma coisa que realmente a gente precisa ver com outros olhos, né? Porque no momento em que a pessoa está mais deficitária, né? Que ela está mais necessitada, você acaba tendo uma aposentadoria que muitas vezes vai colocar aí um decréscimo da sua renda em 30, às vezes até 40%, a depender da situação. Isso vai de encontro à ideia do benefício, né? A ideia de um benefício não programado, ou seja, ninguém quer se aposentar por invalidez, ninguém se programa para se aposentar por invalidez, é realmente uma necessidade e você, nesse momento, você tem uma renda menor do que você teria se você estivesse trabalhando. Além disso, o auxílio doença ele passa a ser mais vantajoso em muitos casos do que a aposentadoria por invalidez, porque o auxílio doença representa 91% da renda da média salarial dos últimos 12 meses, né? Ali como padrão mínimo, né? Média salarial de julho de 94 até a data o início da doença, mais limitado à média salarial dos últimos 12 meses. Já a aposentadoria por invalidez, ela parte de 60% mais 2% a cada ano que excede 15 ou 20 anos, se for mulher ou homem, respectivamente. Então você vê que há uma discrepância em uma situação que é mais gravosa, que é a aposentadoria, em detrimento do auxílio-doença, que é menos gravosa. Atualmente, o benefício corresponde a 60% da média das contribuições, como eu acabei de falar, mais 2% a cada ano que exceder 15 anos de contribuição, destaca a reportagem. As médias teriam impacto retroativo à data do início da vigência da reforma, mas o novo valor só valeria a partir da aprovação da medida. Não haveria pagamento retroativo da diferença entre o antigo valor e o novo valor. E estuda-se aí inicialmente propor tais mudanças por meio de medida provisória, como está sendo colocado aqui, o que é possível sim, mas a gente tem que se atentar que alguns regramentos surgem da emenda constitucional, o que pode inviabilizar a utilização de medida provisória para tais efeitos. Mas por que a reforma da Previdência do governo Bolsonaro é tão cruel? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Mas vejamos alguns pontos. A reforma da Previdência acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição ao prever que homens se aposentem a partir dos 65 anos de idade e mulheres a partir dos 62 anos de idade. Além disso, também ficou definido 15 anos de contribuição mínima para mulheres e 20 anos para homens. Lembrando que essas regras elas só são assim, dessa maneira crua, como está aí, para aquelas pessoas que ingressaram no regime, ou seja, pagaram a sua primeira contribuição pós-emenda constitucional. Quem quiser se aposentar com salário integral, com um teto hoje de R$ 7.087,22, tem de contribuir por 40 anos, porque querendo ou não, para você ter condições de atingir os 100% da média salarial, né? Você tem que ali somar 2% para cada ano que exceda os 15 anos ou exceda os 20 anos, caso mulher ou homem, respectivamente. E isso acaba totalizando muitas vezes, no caso do homem especificamente, mais de 40 anos de serviço. Já as pensões por mortes não são mais 100% dos valores recebidos pelo trabalhador falecido. As viúvas e viúvos e órfãos têm direito a somente 60% do valor do benefício, caso ele seja um único dependente. Obviamente, é como a gente disse, né? 50% do valor mais 10% para cada dependente. No caso de só um viúvo ou só um filho como dependente, seria 60% efetivamente do valor. Nos casos de viúvos com filhos menores de 21 anos de idade não emancipados, é pago um adicional de 10% para cada dependente, como eu acabei de falar. O valor é limitado a 100% do benefício ou 4 filhos menores. O filho ou a filha que atingir a maioridade deixa de receber esses 10% e esses 10% ele é retirado do benefício e é feito um novo cálculo para dividir o que sobrou, né? No caso, se for 100%, perder um filho direito vai ficar 90%, e aí você divide pelos dependentes restantes o 90%. Se o trabalhador que faleceu não era aposentado, a viúva ou viúvo terá direito a 60% da média de todos os salários do benefício do falecido a partir de 94 e não sobre os 80 maiores salários como era antes.
Ou seja, antigamente a média salarial excluía os 20% menores salários. Hoje você considera a média de julho de 94 até a data do falecimento de maneira integral, assim como toda a média salarial, ela também é hoje para qualquer benefício, para qualquer aposentadoria, para qualquer pensão, é a média integral dos valores sem excluir os 20% menores. Quanto aos trabalhadores rurais, antes da reforma, o governo revogou a possibilidade de comprovação da atividade no campo por meio de declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O trabalhador rural poderá fazer autodeclaração da atividade no campo, cuja veracidade será comprovada por órgãos públicos, mas isso só valerá até 2023. Depois, a autodeclaração não será mais aceita e o trabalhador rural terá de se inscrever no Cadastro Nacional de Informações Sociais para comprovar o tempo de serviço no campo e ter acesso ao benefício, utilizando inclusive outras bases de dados, como por exemplo a declaração do Pronaf, de aptidão no Pronaf. Então, vai ficar um pouco mais rigoroso, porque o trabalhador rural ele vai ter que ser um trabalhador rural agora formalizado, e não mais ele poderá apresentar única e exclusivamente ali a sua autodeclaração com as suas provas de efetivo trabalho rural. Na aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, o cálculo deixou de corresponder 100% da média salarial e passou a corresponder-se a 60% mais 2% a cada ano extra que excede os 15 anos se mulher ou os 20 anos se homem. Então pense você que uma pessoa que se aposentou por invalidez e tem 10 anos de trabalho, ela vai ter 60% da renda dela, porque ela não vai ter esses 2% extra, porque ela não vai ter mais de 15 anos, nem mais de 20 anos. Então, tanto faz o exemplo ser homem ou ser mulher, ela não vai ter esse adicional de 2%. Já uma pessoa que é homem e tem 25 anos de trabalho, ele vai ter aí 70% da renda dele, né? Porque vai ser 20 anos, que é o tempo mínimo, mas como ele tem aí 25 anos, para cada ano excedente dos 20, né? Você vai botar 2%, 5 vezes 2, 10, mais 60%, 70%, o que ainda é um decréscimo muito significativo frente aos 100% anteriormente que ele teria. O benefício especial concedido a quem trabalha exposto a condições prejudiciais à saúde também passou a ter idade mínima. Então a aposentadoria especial, ela passou também a ter idade mínima, coisa que não tinha antes. Por essas razões, a reforma da Previdência é considerada por muitos uma das heranças malditas do governo Jair Bolsonaro. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever, deixa aí o seu joinha, vamos engajar o canal, vamos comentar, vamos responder a enquete que a gente deixou no início do vídeo e vamos principalmente deixar dúvidas e deixar aí se vocês apoiam o nosso projeto de ter lives semanais, trazendo aí temas que vocês vão sugerir no comentário para que a gente possa estar debatendo com vocês em hora e local definido. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência e eu te espero no próximo vídeo.